começamos nesse momento aqui na sala 1, a sessão A Importância da Integração do Ambiental, Social e da Governança para o Desenvolvimento do Brasil. Temos o prazer de convidar ao palco a moderadora, a senhora Monique Gonçalves, gerente sênior de Política e Defesa Regulatória da Shell Brasil. Como palestrantes, convidamos a senhora Ana Paula Greter, gerente executiva de ESG da Vibra Energia. Também convidamos a senhora Maria João Rolim, sócia do escritório Rolim Goulart Cardoso Advogados e consultora de qualidade regulatória da UNOPS. E também a senhora Isabela Murici, líder da prática de ESG da Falcone. Fiquem à vontade para fazer perguntas através do QR Code exibido no telão. Passo a palavra à nossa moderadora. Boa tarde a todos. Bom, tenho uma satisfação imensa em participar aqui hoje, moderando esse painel incrível, com essas mulheres incríveis, e uma responsabilidade muito grande também, porque estamos aí nos encaminhando para o último painel desses 3 dias de evento, um evento de muito sucesso, inovador, que o nosso setor tem trazido para um debate de vanguarda, um debate atual. Então, eu estou aqui bastante satisfeita de estar acompanhada, né, da Isabela, da Maria João e também da Ana Paula. Tenho certeza de que vai ser uma conversa bastante interessante. Eu acho que depois desses 3 dias, né, de muita conversa sobre ESG, todo mundo aqui já está gabaritando o que significa ESG, o que é o ambiental, o social e a governança, e também no entendimento, né, de como essas práticas vieram para ficar, uma tendência de negócios que veio para ficar, como eu disse, não é? Eu acho que hoje pensar em negócios sem pensar em ESG não tem como dissociar essas temáticas. E, especialmente, o nosso painel, que fala sobre a integração, né, desses 3 temas. Nós vamos ter aqui hoje a oportunidade de escutar, de debater 3 óticas bastante distintas. Fiquei muito feliz de ver esse painel como ele foi, né, constituído. Nós vamos ter a ótica aqui do setor de energia pela Vibra, né, a experiência de uma empresa que está numa trajetória bastante interessante. A Ana Paula vai dividir conosco, só estou dando aqui um pequeno spoiler. Estou aqui com a Maria João também, uma advogada super experiente quando o tema é desenvolvimento sustentável, que relevância isso tem para o Brasil. Ela que atuou e atua como consultora para as Nações Unidas, né, de projetos voltados para a melhoria da qualidade regulatória. Vamos entender um pouco também o que isso tem a ver com a ESG, qual é a relevância disso para o nosso país, não é? E Isabela, que eu estou muitíssimo curiosa, inclusive, que ela traz a experiência da consultoria. E aí fui olhar um pouco até do papel da sua consultoria, Isabela, e estou curiosa porque fala que vocês trazem soluções para questões complexas. Acho que o ESG é uma questão que tem sua complexidade, sim. Falei um pouco dessa tendência, né, dos negócios. Então, como que você tem não só percebido os seus clientes, as demandas que estão vindo, né, do setor, mas principalmente também como que vocês estão levando soluções, né, trazendo aí caminhos e alternativas. Bom, então, sem mais delongas, vamos dar início. Primeiramente, eu queria perguntar para a Ana Paula, começar aqui do meu lado esquerdo, Ana Paula, para escutar um pouquinho da agenda da Vibra. A Ana Paula é gerente executiva, né, da agenda de ESG lá na Vibra Energia. Vibra, que é uma líder no segmento dela, ela vai falar sobre isso, mas eu estou bastante curiosa de saber como que é essa agenda de ESG hoje lá na Vibra, tem um plano, o que vocês têm feito? Compartilhem com a gente, por favor. Olá a todas e todos. Primeiro, eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, agradeço ao IBP esse convite, ao Carlos, à Faiga, à Fernanda. Já sou veterana nos eventos do IBP e sempre é uma alegria estar aqui. Aprendo muito, estou aprendendo muito nesse evento, vendo muitos amigos, então está sendo bem interessante. E agradecer
de ter essa oportunidade de contar um pouquinho da trajetória da Vibra. Eu acho que a Vibra tem uma trajetória muito interessante, eu quero contar para vocês, mas antes de falar da Vibra, eu queria falar do final, né, do nome desse painel, do desenvolvimento do Brasil. Por que ESG para o desenvolvimento do Brasil? Eu estava refletindo esses dias, né, e eu me lembrei assim, dos primórdios da discussão de responsabilidade social. Lá em 2007, eu estava num seminário em Oslo e houve uma frase que eu nunca esqueci. Eu ouvi o seguinte: negócios falem em sociedades que não prosperam. Então, negócios são falidos em sociedades falidas. E aquilo foi muito interessante, porque eu comecei a ver essa conexão realmente entre empresas e sociedade, a importância da responsabilidade das empresas. E, naquela época, era discutida a norma de responsabilidade social, a ISO 26000, que foi lançada em 2010, e era justamente esse debate, o que é responsabilidade social, né? E o que foi definido naquela norma, naquele momento, é que responsabilidade social é o impacto de uma organização na sociedade e no meio ambiente, o impacto da sua atuação e das suas decisões. Então, mostrava nessa dinâmica. E, paralela à ISO 26000, estava sendo discutido na ONU o framework, né, um quadro referencial de direitos humanos para empresas. A gente tem várias convenções da ONU sobre direitos humanos, direitos do trabalho, povos originários, indígenas, pessoas com deficiência, mas foi necessário ter um quadro referencial de direitos humanos para empresas. Por quê? Porque as empresas elas estavam responsabilizadas por violações de direitos humanos, principalmente em países em desenvolvimento, pelo tamanho da sua atuação, né? O PIB das empresas era maior que muitos... PIB das empresas, perdão. O faturamento das empresas era muito maior do que PIB dos países. Então, teve esse debate de ter realmente uma norma de direitos humanos. E aí, para finalizar esse contexto, eu lembro que, na época da Rio+20, né, o diretor do Pacto Global da ONU ele veio e trouxe um quadro muito interessante, que eu nunca esqueci, que fazia uma interseção entre os interesses das empresas e o interesse dos governos. E aquela interseção era quase que total, porque era importante ter uma boa governança para uma empresa prosperar e para um país se solidificar. Era importante direitos humanos, direitos do trabalho, para um país e para uma empresa, né, pelo trabalho, pela motivação da força de trabalho. Era importante os serviços ecossistêmicos estarem garantidos para a produção industrial e para os países. Então, eram muitos campos de atuação. Então, esse é um contexto histórico da discussão, muito pré-ESG, mas o termo, né, ESG, mas que eu lembrei quando a gente fala de desenvolvimento do Brasil. E aí, para falar da agenda da Vibra, eu queria antes até contar para vocês alguns números da Vibra que mostram o tamanho de um impacto de uma agenda ESG de uma empresa como a nossa. Então, por exemplo, a Vibra é uma empresa que ela hoje é uma True Corporation, uma empresa pulverizada no mercado, privada, e ela é licenciada, tem a licença da operação dos postos Petrobras, são mais de 8.000 postos, 8.300 postos. Nós temos 18.000 clientes B2B corporativos, nós temos 30 milhões de consumidores B2C, nós estamos em 90 aeroportos, nós temos 43 bases que a gente gerencia e mais pools de base. E tem um dado que o pessoal da Vibra gosta muito de falar, que é muito interessante. Nós temos 10.000 caminhões a serviço da Vibra, 10.000 motoristas, que, por dia, dão 1,1 volta em torno da Terra de distância. Isso significa 820 voltas em torno da Terra por mês, né? Setor de transporte, um setor de alta emissão. Então, para vocês entenderem, né, eu quis dar esses dados para mostrar como uma agenda ESG da Vibra impacta. E aí, falando da trajetória da Vibra, né, a Vibra ela se posicionou em 2001, no primeiro Investor Day, dia 1 de setembro de 2001, ela se posicionou como uma empresa de energia, não só mais uma empresa de distribuição de combustíveis fósseis. Ela olhou, fez um planejamento estratégico, viu as oportunidades, a demanda, o que os consumidores, o que os investidores, os clientes estavam exigindo e pautou novas apostas de negócios.
E, nesse mesmo tempo, construiu. Tinha, claro, a antiga BR, a própria Vibra, tinha iniciativas. Tinha uma gestão de excelência, SMS, tinha iniciativas de diversidade, tinha investimentos sociais, mas não era uma agenda estratégica. Então, ela formou uma coordenação de ESG junto com a área de gestão da companhia, para coordenar uma agenda ESG. E a gente construiu essa agenda. Depois a gente até confirmou que os temas casaram com o nosso novo teste de materialidade agora para o relatório. Mas ela construiu essa agenda com a ajuda de uma consultoria, mas eu posso dizer que a consultoria nos ajudou muito a fazer a ferramentar, né? Fazer uma instrumentalização, mas o conhecimento estava muito em nós também. O que era prioritário e onde a gente devia avançar? Baseado em ratings internacionais, índices e ratings. Eu já ouvi muitas críticas a índices e ratings, porque um dá A, outro dá B, outro dá C. Mas eu vou dizer, eu sou fã de índices e ratings porque as perguntas nos ajudam a buscar as respostas, as perguntas nos ajudam a avançar na gestão. Então, com esse parâmetro, a gente fez planos específicos para áreas da companhia ligados, né, o que a gente chama de G, o que chama de EA, ambiental, e S, social, e isso virou metatopo. E a gente construiu esse plano com 6 áreas prioritárias e com plano específico. A gente está aqui e a gente quer chegar lá. Então, eu também depois quero falar um pouquinho onde a gente chegou, mas só para dizer o resumo do plano, né? Em governança, a gente construiu um sistema de integridade. Quem estava aqui ouviu ontem o Romão falar, nosso diretor de integridade, ele mostrou isso claramente, como hoje a diretoria de integridade ela tem as funções de riscos, conformidade, governança, ética e ouvidoria. E a gente trabalhou os riscos de ESG. A gente tem riscos específicos que são discutidos com a área de ESG, mas a gente está avançando em riscos climáticos, em riscos de direitos humanos, em riscos de impacto na comunidade, em riscos de trabalho escravo infantil na nossa cadeia. Na área social, a gente elencou o relacionamento comunitário, investimentos sociais e diversidade. Diversidade, então, é chave, porque é meta também, e hoje é meta topo. A gente tem como meta topo aumentar mulheres na alta liderança e negros na liderança da empresa. A gente alcançou alguns resultados interessantes de diversidade, eu vou falar depois, mas é muito importante ser meta, porque quando é meta e quando é meta topo, realmente a empresa se volta e vê a importância do assunto. E o ambiental, né, a gente continua a nossa gestão de excelência e SMS, e 2 pilares centrais que hoje, né, são a estratégia de negócio da empresa. Então, uma é a mudança do clima e a outra é a transição energética. A gente construiu um plano de mudança do clima com metas de escopo 1, 2, né, nossas emissões diretas e do consumo de energia, e iniciativas para o escopo 3, que é o nosso consumo direto e transporte, nossas emissões diretas e transporte. E transição energética. Transição energética foi o novo posicionamento da Vibra como empresa, como negócios. A gente passou a investir, né, deixou de ser uma distribuidora de combustíveis fósseis para se tornar uma empresa de energia que começa a investir 50% do capital da Comerc, que hoje a gente se torna uma das maiores comercializadoras de energia de fontes renováveis. A Comerc ela tem a projeção de ser uma das maiores investidoras de placas solares do Brasil. A gente faz uma joint venture com a Copersucar e a gente cria a Evolua. A Evolua é a maior comercializadora, originadora e comercializadora de etanol do Brasil. Nós somos agora uma das maiores do Brasil e do mundo. A gente investe na ZEG Biogás para desenvolver o mercado de biometano no Brasil. A gente investe em biocombustíveis avançados, com parcerias para HVO, SAF, e a gente investe na EasyVolt para avançar também o mercado de eletromobilidade. Então, ESG hoje, que era uma coordenação em 21, hoje é uma estratégia de negócio. E a gente acaba de se reestruturar e criar uma vice-presidência de renováveis e ESG. Então, hoje a gente já foi para um outro patamar de realmente considerar esse tema como estratégia e oportunidade de negócio. Obrigada, Ana Paula. Eu já anotei aqui, teria umas 5 perguntas de imediato, mas vamos seguir aqui no nosso painel. E lembrando, quem tiver perguntas através do QR Code, pode mandar aqui para a gente, tá?
Maria João, você, sua experiência, então agora eu quero ouvir o teu lado, tá? De advogada, desenvolvimento sustentável. O que você já viu nesse segmento aqui no Brasil? Quais são as melhores práticas pela sua experiência? E, como eu falei anteriormente também, o que você já viu desse trabalho como consultora, né? Aí, através de uma iniciativa da ONU, de melhorar a qualidade regulatória aqui no nosso país? E como isso fala com a ESG? Divide com a gente. Olá, tá ok? Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao IBP, a Fernanda Delgado, que me convidou. Enfim, dizer que estou feliz de estar aqui, que o evento está maravilhoso. A comida eu não vou nem citar, né? Maravilhosa também, né? Está deliciosa. Eu estou vindo aqui todo dia para comer também, nos outros dias, tá? E eu sei que tem outros fazendo isso também, mas tudo bem, tá? Enfim, mas... quando a Fernanda me pediu para vir falar desse tema, né, de integridade, a importância de integrar esses eixos e ligar essa integração ao desenvolvimento do país, eu falei, Fernanda, 4h, você quer que eu venha falar de um tema mais ou menos esotérico, assim, né? Antes do Tomás Kim vir, eu falei, não é possível que você está me pedindo isso. E aí eu fui pegar e dar uma viajada, assim, uma viajada na minha experiência e no que eu já fiz de trabalho, para eu tentar entender esses links, porque, durante esses dias, a gente falou, sim, de ESG, falou de vários aspectos do ESG, mas esse painel está se propondo a falar da importância de levar eles juntos, de não haver um trade-off entre esses pilares e como que esses pilares se conectam com o desenvolvimento do país. Então, você tem que pensar o que eu chamo do nexo entre as colunas. Não é mais pensar no I, no S ou no G. É pensar nos nexos entre eles e o nexo entre eles e a política do governo. Para explicar um pouco, eu sou advogada, trabalho há 30 anos com energia, e dentro do meu escritório também a gente tinha energia ambiental, compliance. Hoje o ESG é um pouco juntar essas expertises para poder ver esses nexos. Em termos do que a gente comentou do Programa de Qualidade Regulatória, é um programa da ONU, que chama QualiReg, que já existe aqui para endereçar as questões do Brasil há algum tempo, e, na parte que eu participei, eu fui consultora para trazer uma melhoria da qualidade regulatória das agências estaduais, em particular, para que elas e essa qualidade regulatória, tentando responder sua pergunta, Monique, tragam essa estabilidade para que esses eixos de sustentabilidade, esses eixos de inclusão, possam progredir. A gente, no nível estadual, a gente ainda está um pouco longe de pensar nesse alcance, nessas metas, mas a gente já está plantando as bases para isso. Essa consultoria ainda foi muito na área de análise de impacto regulatório, de análise, revisão de estoque regulatório, mas a gente já colocou alguns indicadores também para as agências estaduais de inclusão, de alcance da regulação, e tudo isso é relacionado aqui também com a nossa agenda. Eu vou pedir, a Fernanda proibiu de trazer PowerPoint, mas eu pedi uma autorização especial, você deixou, e eu já coloquei. Eu achei esse desenho aqui, que saiu no relatório recente da McKinsey, muito interessante. Gente, eu vou ter que levantar, senão eu não vejo direito aqui. Nem aqui, então vou voltar. Então, porque ele traz essa interseção um pouco da ideia do crescimento. Qual que é o link que liga, no fundo, o ESG à política do país, à política do país internacional? No fundo, é ligar tudo isso à política pública. Então, a gente fala muito o que as empresas estão fazendo para fazer, o que o mundo corporativo está fazendo, mas quando você liga os eixos de crescimento, inclusão e sustentabilidade, e dentro de sustentabilidade a gente tem, de novo, o ESG, né? A gente está percebendo que existem impactos entre eles, e, por isso, a gente não pode fazer trade-off entre eles. Até então, se pensava assim, eu vou investir em crescimento em detrimento de inclusão, em detrimento de sustentabilidade, para depois repartir o bolo. Hoje, a gente já sabe que isso não existe, que, quando você está escolhendo fazer isso, você está criando, de certa forma, condicionantes de
de falta de inclusão para o futuro. Então, você tem que começar, como política pública, desde a origem, e como empresa também, nas práticas da empresa, considerando os três, se não no mesmo nível, mas, pelo menos, com a mesma orientação para chegar em algum lugar. Então, essas linhas azuis aqui, elas representam um impacto positivo aí do crescimento, por exemplo, sobre a inclusão. Crescimento, claro, que cria novos negócios, cria... Deixa eu tentar ver aqui, que eu acho que fica mais fácil mesmo. Então, você tem aqui, quando você tem crescimento econômico, você tem nova demanda, você tem, cria uma demanda, e essa demanda também cria inclusão. E essa inclusão, por outro lado, quando você faz políticas públicas para ter essa inclusão, se elas não forem bem direcionadas ou bem calibradas, elas causam um impacto negativo em sustentabilidade também. Por outro lado, elas também podem causar distorções na sustentabilidade. Por exemplo, quando você incentiva a energia de uma certa forma, que a gente perde o sinal econômico e começa a consumir energia como se não tivesse o preço da energia, de fato, na nossa cabeça. Então, a gente começa a sacrificar e a usar de uma forma ineficiente, o longo prazo, a sustentabilidade. O crescimento também, ele tem um impacto direto, né, e positivo aí, na capacidade de financiamento da sustentabilidade, novos projetos, novos investimentos. Mas ele também tem um impacto negativo aí também de exigir mais recursos para esse crescimento. Aqui embaixo também a sustentabilidade, ela traz, sim, a possibilidade de novos negócios, negócios sustentáveis que a gente está falando, e a possibilidade também de aumentar, sim, a eficiência na forma de fazer, porque são negócios sustentáveis. A gente começa a ter energia mais barata, etc., energia renovável. Por outro lado, ela também tem custos de transação muito grandes, como é, por exemplo, a indústria de óleo e gás, que tem setores e indústrias que vão ser impactadas desproporcionalmente. Então, qual o papel, então, e qual o link com a política pública? Não é uma resposta, mas é um exercício de você tentar, quando faz uma política pública, endereçar, de uma certa forma, todos os ciclos positivos, sem esquecer que tem um impacto também negativo para você equacionar. Isso tem que ser feito, como a Ana falou, nas empresas, como uma estratégia, e na política pública, no conceito inicial, lá na origem da regulação / política pública. Porque, se você deixar para fazer o olhar desses efeitos depois, você já condicionou a ter o impacto negativo sem ser endereçado. Então, basicamente, trazendo aí um pouco também da questão acadêmica mesmo, de estudo do que é desenvolvimento sustentável, eu queria iniciar com isso e deixar para depois o resto, porque, se você deixar e ninguém jogar alguma coisa em mim, eu vou ficar aqui falando até amanhã. Então, vamos ficar por aqui por enquanto. Obrigada, Maria João, muito interessante. A gente vai retomar algumas coisas aí, viu, que você falou, estou curiosa também. Mas vamos passar para a Isabela, como eu falei, né, do ponto de vista de consultoria, você, como uma líder na prática ESG, como que você tem percebido o mercado, quais são as demandas dos seus clientes, como que vocês provêm soluções nessa área? Obrigada, Monique. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. A Falcone é uma empresa de consultoria, a gente tem 40 anos de mercado, atuando com gestão, gente e tecnologia na solução de problemas. Eu sou sócia e respondo hoje pela prática interna de ESG, mas também junto aos nossos clientes. E aí, Monique, a gente vê assim, movimentos diferentes, mas que são complementares. Assim, a gente vê tanto empresas que estão ainda no nível que vocês estavam lá em 2020, 2021, querendo definir a sua agenda estratégica, ou, primeiro, entender como que está na fita, comparando com referências de sustentabilidade, ratings, né, empresas do próprio segmento, para poder escutar, né, os seus stakeholders, definir seus temas materiais, e aí poder assumir compromissos, metas, né, e planos aí. E um ponto muito importante que a gente vê é que isso, de fato, seja estratégico, né, e que
seja uma pauta de conselho, de diretoria, que, né, as metas vinculadas à ESG estejam nas metas topo, né, estejam lá no card do presidente, e que a transparência seja dada em relação à evolução do tema, né? Então, é muito importante a gente pensar efetivamente, no painel anterior se falava, né, ser net zero, mas até que ponto vai ser efetivamente, e a gente precisa prestar contas sobre isso, né? Então, assim, meta, ela é uma coisa muito séria, né? Não é porque é 2050, que ainda faltam 27 anos, que a gente pode estabelecer algo que seja né, irreal. Bom, então, você tem empresas que estão aí, ou organizações que estão no movimento de construção ou de consolidação, né? De repente, eu tenho lá um tema que é crítico, como desenvolvimento de comunidade, e eu quero levar um programa de inclusão produtiva para aquela comunidade onde eu atuo. E aí a gente ajuda a desenvolver o programa, buscar parceiros, trazer tecnologia para fazer esse desenvolvimento, medir impacto e etc. Tem também movimentos muito bacanas acontecendo de setores, né, criando o seu compromisso ESG. E a gente tem a oportunidade, já há 2 anos, de ajudar o IBRAM, que também é um segmento, né, que gera muito impacto, a estabelecer aí entre os associados o compromisso ESG. Então, a gente tem 13 grupos temáticos e a gente vem trabalhando com metas, ações efetivas e a contribuição e a participação de todas as empresas com prestação de contas, com as metas anuais. Então, isso é um movimento muito bacana e que vem ao encontro do que a gente fala de movimento de mudança, né? Principalmente no setor privado, mas que impacta o Brasil como um todo. E, por outro lado, também, a gente vê movimentos de governos, sejam municipais, estaduais, de trazer também compromissos ESG para dentro do seu plano, né, para dentro das suas pastas. E isso é fundamental, desdobrando na política pública, porque tem que estar alinhado, né? Porque, se não vira política pública, vai ao sabor também do governador, do prefeito ou do secretário. Então, ajudar na construção desses movimentos, sejam individuais, né, com as organizações, sejam com setores, ou quando a gente atua em setor público, e eu também atuo em setor público, a gente fala de geração de valor público, né? Então, na perspectiva de trabalhar com metas, objetivos, programas, políticas, que tem que ter um marco legal que ajuste né, e regularize tudo isso, com foco em geração de valor público. E, quando a gente fala de valor público, não existe o valor só social, né? Ele é completo, né? Tem que ser econômico, tem que ter o meio ambiente, né? A diversidade como um todo, sendo trabalhado, pensado e acompanhado, né, com governança, com transparência, com ética, né, fechando todo esse movimento. Muito bom, Isabela, obrigada. Bom, Ana Paula, vou voltar aqui para você, viu? Você falou de plano, né, de metas ESG lá na Vibra. Uma coisa também que fiquei pensando conforme você falava da trajetória, da jornada, né, que vocês passaram. Qual é o papel do engajamento, primeiro, da liderança? Segundo, acho que ESG é também uma cultura, né? E uma cultura nova, eu diria, para as empresas, mesmo aquelas que já abraçaram, vamos dizer assim, a causa, entenderam a relevância. Você tem também toda uma construção de cultura. Então, como que vocês também, dentro desse plano, né, do que vocês estão trabalhando, como vocês têm olhado para a disseminação, vamos chamar assim, a construção dessa cultura? E, se puder falar um pouquinho também sobre quais são, eu imagino que existam, né, desafios e não sejam poucos. Que desafios vocês têm enfrentado? Vou começar dos desafios. Eu acho que o grande desafio que a gente vive é o desafio que a gente viu, né, nesse seminário inteiro, é o desafio da sociedade, né, que é o passo da transição energética, né? Então, ao passo que a ESG vira uma estratégia de negócio e a gente investe em novos negócios de baixo carbono, esse negócio prospera com o passo que a sociedade vai demandar.
essas energias. E isso, se a gente pensar, né, no plano de emissão, né, é o escopo 3, né, são só nossas emissões indiretas. É o transporte do nosso produto e o uso do nosso produto. Então, hoje a gente tem metas, e a gente tem metas do escopo 1 e 2, né, as diretas e o uso do nosso uso de energia. E indireta, a gente tem iniciativas. A gente trabalha com as nossas transportadoras, as 42 transportadoras, que são 95% do volume transportado. A gente tem diagnóstico de ESG com eles, a gente incentiva combustíveis mais limpos, a gente tem cursos de direção econômica, a gente tem a torre de controle que otimiza rotas, que pensa no frete de retorno, aumento das cubagens do caminhão. Então, a gente tem muitas iniciativas para o nosso transporte de produtos. Mas a gente é cobrado a ter metas. E aí, o transporte de produtos é parte de um ecossistema maior do escopo 3, que é o uso do nosso produto. E isso é a plataforma multienergia, e isso é o passo que a sociedade vai adotar as novas energias, né, de baixo carbono. Então, isso são desafios. Sobre a cultura, é interessante. Eu acho que acaba funcionando muito o top-down, né? Quando a alta liderança ela diz, nos comprometemos com isso, ESG é um valor, ESG é uma estratégia de negócio, as coisas mudam, né? Mas a gente sente também muito interesse da companhia em entender melhor o que é ESG. Não é óbvio para todo mundo. Então, a gente fez um curso EAD, a gente lançou recentemente. Mudança do clima. Todo mundo quer saber de mudança do clima, porque estão dizendo, não, nossos clientes B2B já estão demandando novas energias de mudança do clima. A gente já capacitou mais de 100 pessoas internamente. A HH nosso especialista de mudança do clima, capacitou a área de compliance, a área de operações, a área de B2B, a área de aviação. Então, a gente tem sempre notícias sobre o assunto, é um dos nossos valores, lideramos com sustentabilidade, então a gente tem matérias internas sobre nossos avanços e como é que isso está conectado com o nosso valor. Então, a gente vai falar aqui do fórum também, por exemplo, vai virar uma matéria interna, então, é uma disseminação constante. E de oportunidade, você falou de oportunidade também, eu queria falar rapidamente de diversidade. Eu quero dar 2 dados que eu acho que eu fico muito feliz e uma história que eu achei emocionante que eu vivi ontem. Bom, de dados foi o seguinte, nós temos metas de diversidade já há 3 anos. A primeira era aumentar o número de mulheres e negros na companhia. E aí a gente aumentou. A gente aumentou o número de mulheres de menos de 24% em 2019 para quase 30% em 22, sendo que o setor, a média, é 22%. E de negros, a gente tinha menos de 30% em 19 e hoje a gente tem mais de 40%. E aí, o ano passado, a nossa meta era a contratação de mulheres, pelo menos 30% das novas contratações serem mulheres. A gente superou 38,4%. Mas, esse ano, a meta, a gente está elevando a barra, porque as mulheres estão lá, os negros estão lá, mas eles estão lá aonde? Na alta liderança, tem sempre o teto de vidro, né, quem estuda diversidade. E os negros estão 40%. Aí você diz, nossa, 40% de negros, a população brasileira é 56%, incrível, vocês estão próximos, mas a gente é operacional. E se a gente olhar, né, os negros estão na operação, a gente também quer os negros na liderança. Então, a gente agora tem metas de negros na liderança e mulheres na alta liderança. E a diversidade, essa história que eu queria contar, é bem rapidinha. Ano passado, a gente... Bom, nunca tinha havido uma campanha do Dia do Orgulho LGBTQIAP+. Nunca. E ano passado a gente queria lançar, e aí não vamos chamar alguém para falar, quem vai querer se expor ou não vai querer se expor, e a gente chegou à conclusão que a gente não conhecia essas pessoas. A gente não conhecia a comunidade LGBTQIAP+, na companhia. Então, a gente fez uma campanha do Orgulho LGBTQIAP+, dizendo, venha conhecer nossos grupos de afinidade. A gente não tinha um grupo de afinidade, mas a gente chamou, olha, chegaram 35 e-mails, a gente fez uma grande reunião e formaram-se grupos de afinidade. Já tinha um grupo histórico de mulheres na operação, que se formou junto com um grupo de mulheres da área corporativa, virou Vibra por Elas. Se formou um grupo LGBTQIAP+, que o nosso coordenador está até aqui, Lucas, está ali.
Orgulho Mais, e criou um grupo étnico-racial entre raízes. E aí a gente teve uma mudança recente, né? Agora a área de ESG ficava em gestão, gente em gestão, e agora está indo para a vice-presidência de renováveis. Mas aí a gente saindo, eu falei, olha, só lembrando, gente, tecnologia, tem o dia do orgulho, do orgulho dia 28, tem a campanha, já me perguntaram, mas a diversidade vai ficar com gente, vocês vão tocar isso? Aí falei, não, sugiro que seja assim, procure os grupos de afinidade. Aí ontem, do nada, eu abri o computador à noite e tinha o mês do orgulho LGBTQIA+, com um depoimento. Eu chorei, juro, eu chorei. Porque nós agora temos os personagens. E as pessoas podem se expressar, e as pessoas podem dizer, eu tenho orgulho de estar na Vibra, porque na Vibra eu sou quem eu quiser ser. Então, esse é um pequeno exemplo de, acho que, evoluções e de mudanças, mas foi preciso o nosso CEO dizer, aqui eu quero que as pessoas sejam quem elas são, e se sintam bem de quem elas são. Está na carta dele, do relatório de sustentabilidade. E aí, então, dá licença para a pessoa dizer, eu me sinto bem de ser quem eu sou aqui na empresa. Olha, Ana Paula, seu relato, acho que você poderia ficar horas falando de plano e de tudo mais, mas quando você dá o exemplo na prática de como as pessoas estão vivendo, de fato, essa cultura, essa é a melhor resposta, sem dúvida alguma, né? Eu queria, só aproveitando, gente, porque o tema me toca muito, e lá na Shell nós temos várias redes também de afinidades de longa data, mas nós temos uma novinha, que acabou de ser criada, depois também de muita discussão interna e engajamento do que é valor para as pessoas, que é a rede de gerações. E aí a gente teve uma grande discussão, não é se era uma rede voltada de etarismo, para discutir etarismo, é 50 a mais, e nós descobrimos que, na verdade, a rede de gerações ela é muito mais do que isso. Ela é como nós, de diferentes gerações, porque no ambiente de trabalho nós temos, né, no mínimo, 3 gerações participando. Então, como é importante haver essa troca, esse debate, né, dessas diferentes experiências. Então, obrigada mais uma vez por esse relato, acho que falou mais do que 1000 palavras, tá? Maria João, olha só, você falou uma coisa que eu quero retomar. Você disse. Eu acho que você falou que tem 30 anos de experiência com temas de energia, ambiental e compliance, né? E o mundo mudou muito, né? Eu acho que o que os seus clientes demandavam, né? Durante todo esse período, sem dúvida agora, a demanda, acredito que seja outra. Você falou bastante também sobre a melhoria do ambiente de negócios, inclusive por negócios mais sustentáveis, o crescimento e a busca nesse sentido, né, que isso cria também mais oportunidades de inclusão, políticas públicas. Então, assim, eu acho que, pensando na sua trajetória, o que você pode trazer para a gente de desafios que você já viu, que ainda existem, que acredito que existam alguns ainda, né, durante todos esses anos que não tenham mudado, mas eu acho que, especialmente, talvez falando um pouco de avanços, né? Quais foram as melhorias que você viu ao longo dessa trajetória? Tá ótimo, obrigada. Até que você não reclamou muito, já estava com medo aqui, né, do que eu tinha falado, né? Mas tudo foi bom, foi ok. Bom, primeiro, eu não consigo não pensar numa brincadeira que a gente estava discutindo lá dentro, que a gente sempre quer pensar em desafios e oportunidades. Aí o público fica decepcionado, porque os desafios são gigantes, né? E as oportunidades nem tão próximas assim, né? Então, eu acho que a agenda mudou muito. Quando eu digo que eu trabalho há 30 anos com isso não era assunto. Na verdade, o assunto era ligado à rentabilidade da empresa, à qualidade do serviço, aos 5S de sei lá o quê, que eu não lembro, era S de qualidade, os 5... Claro que ninguém nunca admitiu discriminação, isso é crime, está na Constituição, mas não era tratado. E o dia-a-dia das empresas, o dia-a-dia de trabalho, era um dia-a-dia onde cada um fazia a sua parte sem pensar muito nisso. E, nesse particular, as minorias, em geral, ou não se manifestavam, como você colocou, ou engoliam o que tinham que engolir, como, por exemplo, as mulheres fizeram tantos anos, e a gente sabe disso.
que mudou? Acho que toda a revolução tecnológica também, ter acesso à informação, e essa agenda que veio mais forte de ESG, começou a trazer o que sempre existiu para a gente discutir mais abertamente. Então, eu vejo ainda grandes, imensos desafios, sim, para não dizer erros e coisas erradas que hoje já apareceram, mas que a gente ainda não toma conta. E aí a gente for separar o joio do trigo, aqui até para ser justa, vamos dizer, que as empresas privadas, nesse sentido, as corporações, estão puxando uma agenda muito mais rápida do que a política pública. Então, elas, por questões de acesso a capital, por questões de decisão estratégica, elas estão implementando agendas ESG com a própria agenda. Não existe no Brasil uma obrigação, para além da lei, de você fazer algumas coisas, mas as empresas estão fazendo. Então, quando você colocou que teve um depoimento, isso é, ligando com o painel anterior, reputação. E reputação, daqui a pouco, vai ter um item no balanço seu lá que vai ter reputação e vai ser igual brand, igual marca, vai ter valor. Sabe? Se um dia você tiver que vender a Vibra ou fazer um negócio, vai ter valor a reputação da empresa. Já o governo, e a gente chama que é a licença social para operar, a gente tem a licença social para governar também. E a política pública ainda está engatinhando em alguns quesitos, ainda é muito focada em obter resultado econômico, não que não seja importante, mas não obter casado com essas outras agendas, ainda faz muito trade-off. Então, basta eu dizer que, semana passada, nós vivemos, nos jornais, vários casos de assédio dentro de agências reguladoras no Brasil. Vários. E a gente esteve recentemente discutindo, numa reunião de política pública, e várias mulheres relataram a dificuldade de trabalhar com isso dentro da política pública. Então, se a gente fechar os olhos para isso, não vai resolver. Agora, teve avanço? Eu acho que é avanço a gente está vendo. É avanço, mas é pouco, é muito pouco. Isso é crime, isso não pode acontecer. Mas ainda acontece. E o que mudou, e o que tem mudado, e o que essa agenda trouxe, é essa abertura para a gente ver. Agora, o Brasil tem, sim, uma oportunidade gigante nesse momento, porque a gente tem um recurso natural realmente invejável. A gente sempre teve. Só que, se a gente só ficar olhando como uma oportunidade, nunca vai se desenvolver. A dificuldade é o que a gente vai fazer com tanto recurso natural sem considerar toda essa agenda de inclusão. O Brasil ainda é um país com muita desigualdade, como outros são. Se a gente não considerar essa questão de ambiente, e quando fala de governança, eu falo integridade, transparência, mas é representatividade. Quem faz a política, quem decide quem vai fazer. E isso ainda estamos engatinhando, temos excelentes oportunidades mais voltadas para business, mas a gente precisa trabalhar a base ali, educação, tudo isso que vai trazer o resultado. Então, se vier top-down, a gente muda. A União Europeia acabou de ter diretivas que todas as empresas vão ter 30% no board de mulheres ou 40% no conselho de administração ou no conselho de fiscal. E isso as empresas estão... O que mudou? Mudou que agora as mulheres que tinham que fazer todo um network lá assim, para terem acesso a esses cargos do poder viraram quase mercadoria rara, eu digo, sabe? Está todo mundo atrás de quem pode ocupar o cargo, porque eles têm que cumprir a lei. Então, eu acredito que, como política pública, ainda está faltando um pouco de top-down mesmo, sabe? Daquela coisa do tem que fazer, isso é o mínimo. Então, a gente não tem isso ainda. E as empresas estão se antecipando, eu digo inteligentemente, porque elas vão acabar fazendo, inclusive, a política pública no futuro. Então, eu acho que realmente, sinto muito não ser tão otimista, mas essa agenda, que você também falou, ainda faltam 20 anos, eu falo, só faltam 20 anos. A gente está atrasado. Na minha concepção, a gente está atrasado. Haver assédio dentro de agência hoje é vergonhoso, né? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Excelente. Desafio, eu perguntei de desafios, você trouxe mesmo.
Isabela, você tinha citado alguns desafios na sua fala, mas eu acho que você também deve se deparar com vários aí ao longo, né, da sua trajetória, com os seus clientes. O que você destacaria? Você concorda aqui com a Maria João? Você vê outros desafios? Eu concordo total. E quando eu falei 2050, porque na mente, e esse é um desafio, eu acho, assim, na mente do executivo, de uma forma geral, por mais que as empresas tenham planos estratégicos, que cada vez mais são mais curtos, né? Porque a gente tem ciclos aí de 3 anos, com revisões anuais, ou, no máximo, ciclos de 5 anos, tem a agenda de curto prazo e o resultado de curto prazo que tira seu foco das construções. Então, quando você vai definir uma meta de longo prazo, lá para 2050, apesar de ser muito pouco tempo para o desafio que a gente tem, né, seja no aspecto ambiental, social, né, uma vergonha que a gente tenha, né, a quantidade de pessoas hoje ainda em CAD único, ainda sem acesso, né, a serviços básicos, ainda em situação de extrema pobreza. Então, eu acho que é muito pouco tempo para os desafios, mas é um desafio pensar com a cabeça do presidente ou do conselho, né, que, às vezes, tem um mandato ali de gerar um valor para a empresa, porque, eventualmente, vai ter um investimento, vai abrir capital ou vai vender, né, então, você tem que gerar caixa, você tem que gerar valor de ação. Claro que isso é uma bola, né? Se daqui a pouco eu não invisto, se eu não coloco o ISD, aí eu acho que é outro grande desafio. Efetivamente, como estratégia de negócio, né? Porque uma coisa eu falar assim, a minha empresa está assumindo aqui alguns compromissos, se tornou signatário do Pacto Global, achando que isso resolve a vida, né? E agora eu vou buscar trazer diversidade, vou trabalhar a saúde mental, vou desenvolver comunidade, eu vou fortalecer meus instrumentos de governança, mas, na hora que ela tem que decidir o orçamento do ano e aonde vai cortar, ela vai cortar desse tipo de iniciativa, né? Então, esse é um grande desafio, de fato, se tornar uma estratégia, se tornar core do negócio, né? Porque a gente sabe que não tem futuro ou né, sobrevivência das organizações sem pensar nesse todo, sem trazer para hoje. Então, esse eu acho que é um grande desafio que a gente tem, e que, aos poucos, né, mas ainda é muito aos poucos, isso está mudando, né? Então, a gente tem empresas que mostram, que dão exemplos, mas, hoje, quando a gente vai, por exemplo, discutir um projeto de ISD, a gente vê que todo mundo quer para fazer o relatório bonito, quer para, né, porque o cliente agora pede uma avaliação dos aspectos ISD, pede porque né, ele quer ter ali um acesso, mas, na hora que eu tenho que colocar o orçamento, trazer pessoas, abrir espaço na agenda para discutir, ainda não são todas as organizações, infelizmente. E isso de todos os portes, né, gente? Você tem pequenas empresas que já nascem né, sustentáveis, e você tem grandes empresas que dão direcionamento e que vão seguindo, né, e que vão trabalhando e trazem também aí exemplos e modificações. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios, mas temos movimentos como, aí voltando ao Pacto Global, né, a Falcone é parceira do Pacto e a gente fez a formulação estratégica deles e a gente vem desenvolvendo, ajudando a construir uma série de movimentos para o setor privado se engajar e trazer melhorias, né, nas diversas plataformas, seja de direitos humanos, seja de mudanças climáticas, seja de trabalho digno, né, com ações efetivas. E a gente vê cada vez mais organizações entrando. Se pelo motivo correto ou não, a gente não sabe, mas estão entrando. E, uma vez que se comprometem com, né, metas, compromissos, isso se torna público,
faz parte também, né, dos consumidores, da população, da mídia, né, fazer também o papel aí de cobrar, de acompanhar, de buscar resultados. E aí, falando sobre o setor público, eu concordo super com você, Maria João, porque, infelizmente, quando a gente fala de política pública, ainda não dá voto isso, né? O que dá voto, né, é ter escola, ter saúde, né, emprego, né, você tem que ter lá o resultado primário dentro do teto. Mas isso ainda não é, no Brasil, uma realidade de trazer pressão, de trazer preocupação e de trazer até conhecimento. Porque, se a gente for fazer uma pesquisa, um levantamento, muitos dos gestores públicos ou dos nossos políticos não sabem efetivamente do que a gente está falando, né? Então, eu acho que é um grande desafio. Existem alguns movimentos, né, na direção de trazer questões ESG para dentro da pauta e do plano de governo, mas ainda são sopros, né? E aí, quando a gente vê movimentos fora do Brasil acontecendo de maneira contundente, isso é muito bom, porque isso chega, né? E seja pelas empresas, seja pela sociedade, isso vai chegar. Mas, como a gente ainda tem tanto problema interno, né, a gente tem um papel, né, as empresas, a sociedade como um todo, de colocar a lupa nesses problemas, né, e cobrar ações efetivas. Muito bom, eu vou pegar esse teu gancho, a gente está se encaminhando agora para o final, viu, gente? Mas, assim, eu vou pedir umas palavras finais de cada uma de vocês, e aí, realmente, vocês vão ter, tipo, 3 minutinhos cada, mas eu não queria deixar de colocar um pedido nessa mensagem final, como profissionais de ESG, ou até mais do que isso, como cidadãos ou cidadãs, aqui no nosso caso, como que nós podemos ajudar a mudar? Porque tem muito de comportamento, né? E acho que vocês 3 falaram muito aqui sobre o papel da alta liderança, do papel de colocar, impor essas metas. Acho que tem um movimento, inclusive, né, que é do setor financeiro, que impõe e pede os resultados. Maria João falou de balanço aqui, né, reputação no balanço, concordo. Mas eu queria, então, pedir as considerações finais, né, de ESG como um valor, mas ouvindo aí a perspectiva de vocês também, como que nós, profissionais e cidadãos, podemos contribuir para essa demanda, né, para essa construção de ESG como um valor. Começando com você, Ana Paula. Estou pensando aqui, né, como responder. E lembrei o nosso vice-presidente agora de Gente e Tecnologia, ele falou uma coisa muito interessante num painel mais cedo. Ele falou, olha, a gente pode falar, como ele falou como exemplo como os pais. Eu nem sou mãe, mas ele falou, olha, você pode falar para o seu filho, mas se você não dá o exemplo, se você não faz, ele não vai fazer. Então, eu acho que esse exemplo é interessante. Eu até, quando eu tô lá na Vibra, as pessoas, Ana Paula, a gente vai jogar o papel, esse aqui, plástico, é no plástico ou é no... mas eu acho que primeiro, é falar a língua, né? Eu, outro dia, li uma coisa interessante sobre o profissional de ESG, que ele é um tradutor. Ele é um tradutor das demandas que vêm da sociedade ou do mercado dos clientes para a realidade da empresa. Então, claro que tem gente ainda que não entende que é um valor, que não entende que isso vai trazer cliente, que não entende que isso vai trazer reputação, mas a gente tem que ter muita paciência e explicar. Nós somos parceiros. Nós estamos aqui para trabalhar juntos. Isso vai trazer benefício, sim, para o negócio e como. Então, eu acho que esse papel primeiro, de exemplo, né, de empatia, de trabalho em conjunto, de cooperação e de buscar soluções e traduzir. Na sua linguagem, você não pode entender direitos humanos, mas você sabe que se você não tiver uma licença ambiental e tal, você não vai ter a operação, ou vai atrasar, ou vai ter um protesto da comunidade na sua porta. Então, essa tradução do que aquilo significa para o negócio, para mudar o olhar daquela pessoa, eu acho que é fundamental, e esse é o papel de um profissional de ESG. Excelente. Maria João, você agora.
Bom, eu sempre fico pensando, até já existe um movimento, e eu vi que você falou sobre essa questão de, na hora de colocar o dinheiro, né, o orçamento, aí, o primeiro que se corta são todos esses programas ou olhares. E já existe um movimento, porque todo o nosso sistema, gente, foi montado para a empresa ter mandato, e quem está lá no topo, para dar valor para o shareholder, não para o stakeholder. Então, o que a gente penso que é uma solução interessante é você unir esses interesses. Quando você coloca metas no topo de sustentabilidade e que isso vai interferir no que cada um ganha, você começa a criar um equilíbrio entre o que as pessoas têm que decidir. Então, sempre já existe uma discussão sobre isso, sobre mudar até a própria legislação societária para que a empresa trabalhe não para, no end of the day, dar resultado para o shareholder, e sim para os stakeholders, que é um grupo maior. E aí você começa a casar esse interesse e casa também a divisão do orçamento e outras coisas. Então, eu termino dizendo que a gente tem que realmente, como pessoa, como empresa, como governo, não ficar só falando, é procurar soluções efetivas. E isso é factível. Eu conheço empresas que estão colocando isso como meta para a alta gestão, de, além de terem que trazer retorno e tal, eles também têm que trazer inclusividade, também têm que trazer metas ligadas à sustentabilidade, e o orçamento começa a ser melhor dividido, porque, senão, eles vão falhar em outras metas. Então, de novo, eu acho que um top-down, com um pouquinho de imaginação e inteligência, ajuda muito a chegar onde a gente quer. Isabela. Bom, eu concordo. Eu acho que tem uma série de... Tem inúmeros exemplos, muito bons exemplos, acontecendo, né, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Mas, se a gente olhar ainda para a quantidade de organizações que a gente tem, ainda existe um grande desafio. Mas eu concordo, né, é a questão do capitalismo de stakeholders, né, a gerar valor para todos, né, e de forma sustentável. Essa é a proposta de valor quando a gente trabalha com ISD na Falcone. E a gente tem a sorte de ter meta ISD, da presidente até o consultor lá na Falcone a gente tem. E eu concordo que, quando vira meta e quando está na estratégia, a gente tem aí né, outra... a discussão muda um pouco, né, porque são compromissos estabelecidos. Mas, pensando assim, como o que a gente pode fazer, eu lembrei de a gente fez uma trilha de mudanças climáticas para uma grande organização no Brasil, e a gente levou uma proposta para eles claro, né, vamos falar de mudanças climáticas, vamos falar da estratégia da organização, mas vamos falar também do papel de cada um, porque a gente tem vários papéis, né? A gente é funcionário, a gente é um agente político, né? Nós somos cidadãos, então a gente somos pais, né? Somos consumidores, e aí a gente construiu um trabalho de uma consciência assim, a mudança começa por nós também, né? De entender que tudo que eu faço gera, né? Tem uma consequência, né? Claro que nós não estamos falando que todo mundo, né, de uma hora para outra, tem que mudar, né? Mas a gente precisa ir desenvolvendo a consciência em relação, né, impactos, em relação a perspectivas de futuros, a recursos, né, de uma forma geral, a essa agenda global necessária, né? Então, eu acho que, se cada um puder fazer essa reflexão de como trazer elementos, né, que a gente mude um pouquinho a cada dia, e trazer elementos não só para a gente, mas para a nossa família, para os nossos times, para os nossos filhos, a gente também começa a trazer mudança, né? Aí a mudança da cultura, né? A gente tem mudança aí na sociedade. Então, eu acredito muito nisso. Eu também. Bom, gente, olha, a gente está se encaminhando agora para o final. Queria dizer que esse tema, bom, acho que é um tema que, para todos nós, né, não há dúvida de que é central para os nossos negócios. Mas, acima de tudo, a gente está falando, né, de impacto nos negócios hoje
e um legado para as futuras gerações, um legado de como nós criamos um ambiente de trabalho mais inclusivo, como criamos negócios mais sustentáveis. Então, eu queria dizer a vocês que eu aprendi muito aqui com vocês hoje. Espero que para todos tenha sido também muito proveitoso. Queria agradecer a Isabela, Maria João, mais uma vez, Ana Paula. Agradecer ao IBP por esse evento lindo, maravilhoso, né? Fernanda, Vital e toda a equipe fizeram um trabalho aí incrível. E a gente encerra, então, aqui o painel. Obrigada e continua, né? Ainda não acabou. Obrigada, gente.